Fevereiro Roxo é uma cor que o mês ganhou para conscientizar as pessoas sobre várias doenças, entre elas o Alzheimer. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre Alzheimer com o Dr. Guilherme Augusto Rodrigues Prado, neurologista, está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Boa tarde, Cássio. Uma ótima tarde. Bem-vindo aqui ao estúdio. Primeiro, vamos explicar para o pessoal de casa. O termo é muito se falado, né? Alzheimer. Todo mundo sabe, tem medo, receio. Mas a gente tem outras doenças que talvez podem confundir. Demência, por exemplo, acredito eu. Exato. Vamos explicar o Alzheimer, o que é, qual que é a característica dele? Bom, o principal entendimento a respeito da demência de Alzheimer é que ela é uma das demências da idade, como você bem ponderou. Ela afeta em torno de 5% das pessoas a partir dos 65 anos, até um terço a partir dos 85 anos. E é uma demência caracterizada por uma progressão que normalmente ela é, a olhos vistos, ela é perceptível, principalmente com a desorientação. Atividades que outrora eram feitas de maneira sem nenhuma limitação passam a ter essas implicações de dificuldade e principalmente a desorientação visual e espacial, ou seja, a pessoa ela não consegue entender avisos, ler placas, então ela começa a se perder em atividades que ela outrora fazia, por exemplo, como ir ao mercado, pegar um carro e dirigir. Então, frente às demências, a progressão desses sintomas indo com isso, faz com que a gente tenha que pensar nessa demência de Alzheimer. Vou até aproveitar esse gancho do senhor para trazer aqui o questionamento da Adriane e da Roberta. Elas têm dúvida em relação à idade que aparece a doença. Vamos ver. E gostaria de saber quando começam os sintomas do Alzheimer e quando eu devo me preocupar. Eu queria saber se o Alzheimer tem idade para acontecer. Era aquilo que o senhor estava falando. Exato, mas também existe uma forma da demência de Alzheimer, a forma hereditária. Essa, por incrível que pareça, ela pode acontecer a partir dos 40, 45 anos, normalmente com esta rápida progressão, mas via de regra é a partir dos 62, 63 anos que você começa a ter isso muito mais evidente. E principalmente a velocidade de progressão é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Existe alguma predestinação, uma preposição, na verdade? Por exemplo, a pessoa o homem tem mais chance de ter, a mulher tem mais chance? Existe essa distinção? Infelizmente existem, o Alzheimer acomete muito mais mulheres, infelizmente, tanto que muitas pesquisas estão sendo feitas nesse sentido, principalmente para avaliar uma alteração inflamatória que ocorre predominantemente nas mulheres. Uma das hipóteses antigas era que as mulheres viviam muito mais, então eram mais acometidas por isso. Mas isso já caiu por terra, que a gente vê uma doença, infelizmente, que acomete mulheres predominantemente, não quer dizer que não acometa os homens, e infelizmente formas hereditárias podem acontecer muito cedo. O senhor me lembrou, predisposição. Me fugiu a palavra na hora da conversa aqui. O senhor falou sobre essa questão da mulher, da idade. Eu me coloco nessa condição. Por exemplo, a minha avó está nessa faixa etária, ela mora sozinha, ela tem a rotina dela. Como é que eu, por exemplo, à distância, consigo acompanhá-la para ver se ela realmente está tendo algum lapso que chame a minha atenção? Principalmente atividades que ela sempre fez, de repente dificuldades, a forma como o Alzheimer mostra a sua cara inicialmente, principalmente na escolha de palavras. Muitas das vezes o próprio vocabulário da pessoa ele começa a ser reduzido com simplificação de palavras, ou seja, é difícil você buscar aquelas palavras para explicar um raciocínio lógico. Então você começa a ver esse constrangimento da pessoa, assim como a perda da independência funcional. Até o que é rotina, porque às vezes a rotina a gente vai no automático. Então, a gente começa a ver o quê? Uma dificuldade nas atividades cotidianas. Então, uma coisa que antigamente você fazia muito rápido, você tinha uma destreza muito boa, isso começa a ser um limitante junto com esses empecilhos de localização, de orientação e de performance individual, principalmente de comunicação. Perfeito. Tem mais dúvida? Vamos lá para a nossa tela. Como seria o começo do tratamento do Alzheimer, assim que a pessoa descobre que está com Alzheimer? E eu queria saber se existe cura para Alzheimer. E aí, doutor? Começar pela última pergunta. Infelizmente, não há cura, É uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela está associada com a morte da população neuronal das células. Isso é inexorável, ou seja, vai acontecer. Existem formas de você retardar isso. Uma dessas, retornando para a primeira pergunta, é a questão medicamentosa. Porém, antes de se definirem quais são os medicamentos melhores para ser utilizado para o paciente, é muito importante a exclusão de outras causas tratáveis de demência. Inclusive, nunca podemos esquecer da depressão do idoso, que é um diagnóstico que muitas vezes essa perda da capacidade do idoso, muitas vezes pode estar associado ao transtorno depressivo,
algumas dificuldades, principalmente com os hormônios da tireoide, algumas deficiências de vitaminas podem estar associadas também, superpondo-se a essas situações. Então, o diagnóstico correto, excluírem-se as outras doenças e iniciar o tratamento psicológico, neuropsicológico, familiar, e principalmente dando conforto para que essas possibilidades de tratamento do paciente sejam adotadas inicialmente, é a chave para um bom resultado de longo prazo. Ou seja, fortalecer a rede de apoio desde o início. Entrou já na terceira idade, já acompanhar o idoso de perto, não deixar ele sozinho. A gente sempre diz que o geriatra é o melhor amigo do idoso, né? E às vezes a gente tem que procurar o geriatra antes dos 60. Então a medicina preventiva está aí para isso, a gente precisa cuidar da saúde, fazer uma avaliação neurológica periódica após os 60 anos também é fundamental. Assim como se outras coisas puderem ser diagnosticadas antes pelo clínico da idade, né, o geriatra, isso é muito importante para você garantir, por exemplo, no caso da sua vovó, essa independência dela aí por um longo prazo. Ela está bem, graças a Deus. Força para a vovó. Raciocínio, tudo certo, graças a Deus. O senhor falou sobre essa questão do diagnóstico, o fato de não ter cura. Eu imagino a pessoa que recebe, né, você tem Alzheimer. Acho que ela vem com uma sentença. E automaticamente ela pensa na qualidade de vida dela daqui para frente, também da família. Como é que é essa qualidade de vida daqui para frente? Exato. Esse termo sentença é uma coisa muito triste, porque quando a gente pega, por exemplo, a perspectiva de vida de um paciente com o diagnóstico de Alzheimer correto, né, a gente está falando de um diagnóstico com uma média de sobrevida, média, em torno de 12 anos. Ou seja, ela infelizmente é uma doença que abrevia a expectativa de vida do paciente, né, pelo menos pela metade em relação àquilo que ele teria se não tivesse o Alzheimer. E é muito importante a prevenção das quedas, da perda da capacidade funcional do paciente. Muitas das vezes a própria memória alimentar do paciente, ele não se recorda se ele comeu ou não. E ele acaba não comendo, ou por teimosia, ou ele acaba comendo demais e se intoxicando e aumentando índice de açúcar, de pressão no sangue. Então é muito importante ter essa rede familiar bem montada para que você consiga não fazer com que o paciente tenha os malefícios dessa doença. E não só isso, né, gente? Rotina, médico, sempre visitar. Não só quando precisa, né? Exatamente. Sempre estar ali em contato com o pessoal. Obrigado, doutor. Bom Muito carnaval obrigado para o pela senhor. oportunidade. Valeu, obrigado.